As operações americanas e outras operações militares em conjunto com aliados em cerca de 80 nações surgiram após os insurgentes da Al-Qaeda atacarem o World Trade Center em Nova York e o Pentágono em Washington no dia 11 de setembro do fatídico ano de 2001, lançando os Estados Unidos em uma das guerras mais longas de todos os tempos contra o terrorismo em todo o mundo, tornando-se o único país a ter capacidade de operar em diversas partes do planeta ao mesmo tempo, com poucos efetivos militares e por tempo indeterminado, porém contra pequenos países e agentes paramilitares. Após os ataques, o presidente George W. Bush anunciou um plano abrangente para procurar e deter terroristas em todo o mundo. As guerras no Afeganistão e no Iraque fizeram parte da guerra global ao terror. Mas o termo também foi usado para descrever ações diplomáticas, financeiras e outras ações tomadas para negar financiamento ou porto seguro aos terroristas. Aliados da coligação de todo o mundo também participaram da guerra global. O ataque foi lembrado por todos, muitos até hoje se lembram o que estavam fazendo e onde estavam. Em 20 de setembro de 2001, o presidente George Bush exigiu que os talibãs parassem de abrigar membros da Al-Qaeda e advertiu que a guerra ao terror não terminaria até que o terrorismo fosse erradicado. Em 7 de outubro de 2001, o presidente anunciou que os Estados Unidos haviam iniciado uma ação militar no Afeganistão. Os ataques iniciais foram contra campos de treino terrorista e instalações militares dos talibãs. Além da ação militar, os Estados Unidos e os aliados da coligação forneceriam ajuda humanitária aos cidadãos do Afeganistão. Os resultados dessas intensas operações tiveram não somente as vidas americanas ceifadas em combate, mas o bolso dos contribuintes que gastaram cerca de 6,4 trilhões de dólares em quase 2 décadas de guerras pós 11 de setembro, que mataram cerca de 800 mil pessoas em todo o mundo, segundo o relatório da Cost of War da Watson Institute. Com relação às vidas perdidas, desde que as operações foram lançadas no Afeganistão, nas semanas após os ataques do dia 11, 7.014 militares americanos morreram nas guerras americanas, 22 civis do Pentágono foram mortos e 7.950 empreiteiros americanos ceifados, ou seja, mercenários. As estimativas e gastos atuais mostraram um declínio geral nos custos de guerra em 2019, já que as tropas americanas enfrentaram menos combates nas primeiras zonas de guerra, como o Afeganistão, Iraque e Síria. Os motivos? Difíceis de serem esclarecidos. Talvez uma previsão interessante de uma guerra no Golfo Pérsico ou leste europeu, como observamos hoje. Ainda assim, o preço estimado para essas guerras aumentou cerca de 500 bilhões de dólares desde novembro de 2018 e dobrou desde as primeiras análises da Cost of War em 2011. O orçamento do Pentágono é difícil de ser reduzido ou eliminado. Para os democratas americanos, por exemplo, a esperança é que os relatórios divulgados dos últimos anos continuem a informar, educar e servir como um recurso, pois as guerras presentes e futuras serão mais debatidas e analisadas, a fim de se ter uma noção melhor dos custos, não de forma instantânea, mas dos custos a longo prazo. É difícil discernir os custos monetários e humanos reais dessas guerras. Segundo os pesquisadores, a dificuldade está na falta de transparência orçamentária de instituições federais, inclusive o Pentágono e os departamentos de assuntos dos veteranos e segurança interna. E isso tem um motivo que vamos explicar mais à frente. Os Estados Unidos, entretanto, são os que são hoje, graças às suas maneiras de decisão ímpar, associadas aos interesses próprios e aliados, visando sempre antecipar ao inimigo por meio do desenvolvimento de tecnologia e espionagem, elementos que tornam as informações ultrasecretas intransferíveis a qualquer setor do governo ou privado. Já conferiu as nossas novas camisetas na loja Área Militar? Estão imperdíveis. Temos também canecas e botões, tudo por um preço justo que cabe no seu bolso. Acesse umapenca.com/Área Militar. Para o Instituto Watson, sem uma contabilidade adequada, o público americano não pode moldar opiniões informadas sobre os rumos dessas guerras, que geralmente são vistas como em encerramento, mas custando milhares de vidas só em 2019. A parcela dos gastos do Pentágono inclui os quase 2 trilhões de dólares desde 2001 em fundos de operações de contingência no exterior.
Os montantes gastos com guerra foram usados para financiar a maioria das operações em lugares como Afeganistão, Iraque e Síria, mas também ajudou a crescer outras organizações terroristas, como o ISIS. O Departamento de Defesa adicionou mais de 900 bilhões de dólares a seus orçamentos básicos desde o início dessas operações, o que provavelmente não seria necessário em tempos de paz. Estimativas do Pentágono em 2019, por exemplo, sobre o número de combatentes do Talibã no Afeganistão, mostraram força semelhante à realizada em 2001 e estimou que combatentes do ISIS no Iraque e na Síria ainda podiam estar se orgulhando com um grupo aproximado de 35 mil a 100 mil combatentes, mesmo após a perda do território nas regiões. 2 anos depois, em 2021, a capital Cabul caiu para as forças insurgentes do Talibã após as tropas americanas se retirarem definitivamente do país e o governo decretar falência da segurança nacional. Poucos dias depois, a China reconheceu o governo do califado talibanês e a sociedade afegã voltou a ser escrava das garras dos terroristas, porém sem estrutura governamental, por conta da invasão americana, que não estipulou um planejamento para a reestrutura do país para entregar aos civis. Numa hipótese de acesso legal aos orçamentos americanos, muito provavelmente que os gastos seriam indagados, e caso esses fossem direcionados a operações ou desenvolvimento de equipamentos secretos, jamais poderiam ser divulgados. Literalmente seria dar munição ao inimigo, o que consequentemente os gastos com guerras seriam intensificados para conter o inimigo ainda mais inteligente e ciente da capacidade americana. Os Estados Unidos se beneficiaram com a guerra ao terror. Os gastos e a confiança dos consumidores caíram após os ataques, mas recuperaram, como mostram os gráficos. O mesmo aconteceu com o mercado de ações, que regressou aos níveis anteriores ao dia 11, no final do ano de 2001, e continuou a subir. Naquela altura, o então presidente do Federal Reserve, Alan Greenspan, alertou que um segundo ataque dos insurgentes em solo americano destruiria a frágil confiança dos consumidores e das empresas, mas o segundo ataque nunca aconteceu. Nem tudo na economia americana estava indo bem nos primeiros 2 anos do programa de ataque ao terror de Bush. A empresa de energia Enron faliu em dezembro de 2001, a WorldCom em 2002. Depois veio a epidemia de SARS. Mesmo diante do caos, a guerra mantinha os Estados Unidos alavancando a economia até ser parada em 2008. Um susto de deflação levou o Fed a manter as taxas de juros nos mínimos históricos aos quais tinha levado após o dia 11, contribuindo, segundo alguns relatos, para a bolha imobiliária de 2008. Embora as operações de combate no Iraque e no Afeganistão tenham terminado, outros aspectos da guerra global contra o terrorismo, tais como os esforços para prevenir o financiamento do terrorismo, continuam até os dias atuais, com somas bilionárias de gastos em defesa. Não perca nenhum vídeo aqui no Área Militar, se inscreva e ative o sino de notificação, e com isso vai estar contribuindo com o nosso crescimento aqui no YouTube.